Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese. Olá, ouvintes do Multidom. O entrevistado de hoje é o Felipe Prado. Felipe Prado é formado em gestão financeira e também tem vários certificados no mercado financeiro. E um deles é o CPA 20, que ele vai explicar pra gente já de começo, porque senão a gente não vai entender o que é isso. Olá, Felipe, tudo bem? Bom dia, dona Marta, tudo bem? Bom dia, ouvintes do Multidom. Primeiramente, queria agradecer o convite. E já seguindo a linha da sua pergunta, todo mundo que atua no mercado financeiro, principalmente na parte de investimentos, tem que ter algumas certificações para poder orientar e dar o melhor sentido, o melhor norte para os investimentos dos seus clientes, que é o que todo mundo quer, alguém que tenha uma base legal e assim consiga te orientar muito bem. O CPA 20 era uma certificação, basicamente todos os gerentes de conta e gerentes de investimentos têm que ter ela para poder sentar com o cliente e falar sobre os investimentos do portfólio do banco onde está, ou da corretora onde trabalha. Fora isso, ainda tem algumas certificações, como CEA, como CGA, uma certificação também que é muito forte no mercado financeiro, é o CFP. O CFP é uma certificação como se fosse uma pós-graduação mesmo do mercado financeiro, onde a pessoa certificada ela tem amplo conhecimento para operar na linha de private bank, onde estão os grandes investimentos, onde estão as grandes carteiras de fortunas. E todo mundo que, quando senta para falar de investimento com você dentro de uma organização, tenha certeza que essa pessoa ela tem uma certificação onde ela está respaldada para te atender da melhor forma. Isso significa que não é porque você é funcionário de um banco que você pode oferecer o investimento para o cliente. Você tem que ter esse certificado. Tem que ter esse certificado. A gente vê muito em banco de varejo. Quando eu falo de varejo, é os bancos que nós usamos no dia a dia, Bradesco, Santander, etc. Lá você tem um PIC que você faz, um consórcio como se fosse investimento. Isso sim o gerente pode te atender. Mas você vê que sempre dentro de uma agência existe um gerente de investimento. É esse profissional que vai sentar com você e vai realmente falar para você sobre investimento, sobre pegar o seu recurso, o seu capital, o dinheiro que você tem poupado para render, poupado para algum fundamento, poupado para algum destino, que ele vai te orientar dentro do seu perfil para conseguir montar uma melhor estratégia de carteira. Nós estamos falando de investimentos. Explique em linhas gerais o que são investimentos. Investimento é só pôr na poupança? É só comprar ações na bolsa? O que são investimentos? Quando a gente fala em investimento, está muito em foco hoje, né, Marta? Você vê hoje, você abre uma rede social, página de investimento, muita gente vendendo curso a todo momento, propagandas. Mas o investimento, no puro modo como ele nada mais que você trabalhou, você tem seu recurso, você tem uma herança que você herdou, um prêmio que você ganhou na loteria, seja ele, assim, por bens sortudos aí que conhecemos, e aonde você vai pegar esse recurso e com expectativa de colocar ele dentro do investimento, seja ele em renda fixa, seja ele em renda variável, ações, como você falou, seja em títulos públicos, seja na poupança, você vai estar alocando esse para, no futuro, você ter ele um retorno com ganho, que é o que todo mundo quer. Seja em juros, seja em dividendos, seja em lucros. Mas o investimento é essa linha. Se a gente pegar um recurso hoje, você tem... Eu quero projetar para daqui 2 anos fazer uma viagem. Eu tenho R$200 que eu consigo guardar por mês. Se eu só guardar R$200 por mês, eu vou ter só a somatória do valor, sem os juros, e na verdade daqui 2 anos meu dinheiro vai estar valendo menos porque ele está sendo corrigido pela inflação. E a gente orienta bem o investidor para ele pegar esse recurso, montar uma estratégia para se captar um ganho nisso. Então, o investimento é basicamente isso, onde você pega seu capital e coloca ele para trabalhar, para crescer, para no futuro você ter um ganho. Quando a gente fala de investimento, é muito amplo. Por que é aconselhável fazer investimento que não seja o da poupança? Porque o da poupança é facinho. Vou lá, transfiro um dinheiro para a poupança, ou deposito e deixo quietinho. Por que a gente não pode ficar só na poupança? Por que é aconselhável fazer outros tipos de investimento? A gente vem de uma cultura onde o investimento para a pessoa era a poupança. E a gente tá vivendo um momento do mercado financeiro, da nossa economia, não só a escala nacional, mas internacional, de cortes de taxa de juros. A gente vem de uma taxa de juros sendo cortada. A poupança, ela rende hoje 70% da taxa Selic. A
A taxa Selic, ela está muito em foco agora, porque a gente está vendo todo dia lá, seja no jornal de qualquer emissora, o cupom solta, Banco Central solta mais um corte na taxa de juros. E hoje a gente chegou na mínima histórica da taxa de juros no Brasil, que é 2%. Ou seja, a poupança ela rende menos que 2% ao ano. E isso onde está fomentando os investidores para buscar outras linhas de investimento e assim trazer um rendimento legal para o seu recurso, para o seu dinheiro tão suado do trabalho. Por isso que a gente tem que diversificar. A poupança já foi muito atrativa realmente, mas está acontecendo um efeito de migração muito grande da poupança para outros investimentos, saindo de renda fixa, indo para multimercados, moedas e bolsa. Eu acho que é basicamente isso o porquê de sair da poupança. Aí você me pergunta, Felipe, por que é aconselhável fazer outros investimentos e não só a poupança? Na própria parte de extremo conservador, que é a linha da poupança, nós temos muitos fundos voltados ao DI. O DI, basicamente, ele acompanha a Selic. Ou seja, só nele a gente já consegue ter um rendimento um pouquinho maior que a poupança. E aí a gente vai seguindo linhas onde se existe títulos pré-fixados, inflação, pós-fixado, várias onde a gente consegue captar um ganho maior que a poupança, mesmo tendo um risco muito reduzido para o seu investimento. É extremamente conservador para a carteira. Depois disso, a gente tem fundos multimercado, temos fundos de mercado americano, fundo voltado a câmbio, não só em câmbio dólar americano, outras moedas. A gente consegue se posicionar mais no mercado de investimento para buscar mais ganho para o nosso recurso, o que a poupança já não nos traz mais. Existem tipos de investidores ou perfis de investidores? E quais são eles? A pergunta é uma pergunta que muitas pessoas fazem quando estão começando, quando estão procurando começar no mercado de investimento, começar a navegar em outros mares. Existem hoje 4 tipos de perfis de investidores, até o nome é exatamente assim, porque quando você vai abrir uma conta num banco de investimento, numa corretora de investimento, você faz análise do seu perfil. E lá a gente tem 4 tipos de perfis, começando do mais conservador para o mais arrojado. O primeiro, o próprio nome já se diz, é conservador, onde vai entrar renda fixa, onde você vai ter uma renda fixa um pouco mais alavancada, usando derivativos, uma linha um pouco mais voltada a multimercado. Quando eu falo multimercado, pensa-se em investimentos dentro de uma estratégia, de uma carteira de aplicação em bolsas, moedas, juros, não só Brasil, mas global, onde existe um gestor desse recurso, desse volume que é aplicado, que faz o trabalho para você. Você não precisa se preocupar se o dólar está subindo ou se o ien está subindo, ou enfim, o barril do petróleo está em queda, porque o gestor está operando para trazer ganho para você mesmo, com você tranquilo em casa, com o seu recurso aplicado. Depois do perfil conservador, vem o perfil moderado. O perfil moderado, ele também engloba a renda fixa. Na verdade, dentro de todos os perfis existe uma porcentagem de renda fixa, mas conforme nós vamos deixando esse perfil mais alto, mais arrojado, menos renda fixa a gente vai ter dentro dele e mais exposição ao mercado de moedas, de juros e de renda variável. A gente fala renda variável se pensa em ações e Bovespa. Essa é a linha do perfil moderado. Seguindo as linhas dos investidores, depois do moderado, existe um perfil chamado arrojado, que o nome já se diz. A gente está mais voltado a realmente especular mercado, a especular variações de moedas, variações de bolsa, variações de ativos negociados dentro do Ibovespa, onde a gente está disposto a se expor a mais risco que os outros perfis que a gente tem anteriormente, que é o moderado, que é o conservador. Dentro do arrojado também se existe uma porcentagem de renda fixa. Você vê que dentro de todos os perfis tem um encaixe em renda fixa. A renda fixa é sempre bom ter em carteira para fazer proteção contra grandes oscilações que existem no mercado. Então isso é muito bom. Num caso que a gente fala de oscilação que muitos investidores, muitas pessoas que trabalham no mercado financeiro nunca viram, foi março, com a pandemia, o estouro da pandemia, onde até a renda fixa ficou muito no vermelho, encostou ali na linha do negativo. Então, arrojado, pessoa que tem uma carteira bem voltada para renda variável mesmo, para ações, para alavancagem de carteira, onde ele se expõe a mais risco,
sabendo do risco que ele está correndo, que ele pode ter o capital dele comprometido, mas ele sabe também do ganho que ele está se colocando à frente. Depois do perfil arrojado, é bem um perfil dinâmico. O nome dele também, já próprio se diz, é um perfil do investidor onde ele tem a ação dentro da carteira dele e ele sabe tocar o modo de alocação, ele sabe o perfil, se ele quiser 100% ficar alocado em renda variável, ele vai ficar posicionado muito em bolsa, ele vai ficar posicionado muito em moedas, ele vai estar ali realmente para especular e para tentar captar o máximo possível de ganho do mercado. Aí a gente fala de carteiras que incrivelmente voam, que podem dar 4, 5, enfim, muito ganho no mês, mas também a gente não pode deixar de lembrar que do mesmo jeito que a gente pode ter ganho, numa virada de mercado a gente pode ter perda. E sim, no mês a gente pode ter um ganho de 5% na carteira e no outro mês a gente pode ter sim uma queda de 5%. A gente vê isso agora com o final de agosto. Final de agosto, curva de juros no Brasil abriu, isso afetou a parte de renda fixa lá em cima no primeiro perfil do conservador e o índice Bovespa fechou negativo no primeiro mês desde março da pandemia, ou seja, você vê que as duas linhas ali de tanto renda fixa quanto renda variável vieram para baixo, fecharam negativo. E quem estava posicionado um pouco em moeda americana e bolsa americana, ou algumas outras bolsas do mundo, saíram com a carteira com um portfólio positivo, que conseguiu segurar. Então, dentro dos 4 perfis aí, a gente já consegue fazer uma boa peneira para o nosso perfil de investimento, entendeu? A gente já consegue falar, olha, eu consigo suportar meu investimento até X risco. E aqui é dentro da minha ciência. Acho que os perfis de investidores são assim e eles fazem muito, muito, muito a favor do investidor. Eles ajudam muito na hora de montar uma estratégia, uma carteira de investimento. Você já tem que fazer esse perfil dessa pessoa, do conservador, moderado, arrojado, dinâmico. Pessoal, como é que se faz um perfil? Na verdade, não é difícil, mas não é tão simples. Vou te explicar por quê. Como que funciona? Em todos os bancos existe um questionário chamado perfil de investidor, ou perfil de risco, ou nos mais refinados, suitability. Essa palavra, se você jogar no Google, suitability, você vai ver que é onde existe esse perfil dos investidores. Ali vai vir uma pergunta, com que você é formado, se você tem conhecimento no mercado financeiro, quais foram os últimos tipos de investimento que você realizou nos últimos 12 meses, o seu capital investido em imóveis, investido em fundos, investido em previdência. Ele vai te perguntar qual que é a sua entrada de recurso, qual que é o seu patrimônio de imóvel. Quando eu falo imóvel, pensa assim, imóvel, casa, apartamento, uma loja de aluguel. E ali a gente vai ter uma base. Ele vai te dar uma pontuação onde ele vai te classificar com o seu nível de risco. Além disso, Marta, a gente tem que fazer um bate-papo, a gente tem que conhecer o cliente e saber como que ele está. Porque tem muita gente que está saindo do zero, ou seja, a pessoa tem todo o seu recurso alocado em poupança e não conhece o mercado financeiro no todo. O nicho gigante que a gente tem de opções de alocar o nosso recurso para captar um maior ganho e em diversos cenários, entendeu? Então, por isso que é muito importante você sim fazer o perfil de risco, mas você também conhecer o seu cliente e apresentar para ele todas as oportunidades que existem. É assim que a gente monta uma carteira. E em cima disso, a gente começa a fazer uma composição e aí a gente começa a montar as suas alocações saindo em poupança ou saindo do dinheiro debaixo do colchão. Você ouve o programa Multidom. O entrevistado de hoje é Felipe Prado, gestor financeiro. Estamos falando sobre investimentos. Então eu mesma posso, na internet, buscar algum tipo de questionário para que eu possa, pelo menos de início, imaginar que tipo de perfil que eu sou. Eu consigo isso, então, essas informações, antes de procurar uma pessoa para me ajudar nesse investimento? Como funciona? O perfil, se você procurar, provavelmente, enfim, os ouvintes procurarem, provavelmente você vai achar o questionário na internet. O ideal é você fazer ele dentro de uma instituição financeira ou dentro de uma corretora. Porque ali, realmente, no momento que você está fazendo a abertura da conta, no momento exato da abertura, você vai responder esse perfil. E ali ele já vai te dar a pontuação certinha onde se encaixa o seu perfil de investidor, seja ele conservador, moderado, arrojado ou dinâmico. A orientação é, sim, faça esse perfil, mas faça quando você já estiver abrindo uma conta.
porque ele vai te dar o cálculo certo, exato. O sistema financeiro não vai errar. Não muda de instituição para instituição, ok? Isso é norma Banco Central, isso é norma CVM, todos os bancos seguem a mesma linha, todas as casas seguem a mesma linha de perfil. Pelo que você está me falando, então, existem investimentos específicos para cada tipo de investidor. Então, qual seria a orientação para alguém que deseja iniciar um investimento? Para quem está começando, o primeiro de tudo é, pessoal, saiam da poupança, vão buscar outras possibilidades, mas sem loucura, sem emoção e sem ir por influência de alguém que você conversou, algum conhecido. Procure sim material na internet. Hoje a gente tem muita informação na internet, hoje a gente consegue buscar muito conhecimento, mas comece devagar, comece com o pé no freio, vá para uma renda fixa, vá para um título público, vá para um crédito privado, mas numa empresa saudável, vá começando aos poucos e vá sentindo como você quer se posicionar. Opa, eu vi que eu consegui ganhar aqui uma porcentagem legal para o meu investimento, eu acho que eu quero tentar alcançar algo mais, e assim você vai se moldando para você ir sentindo e não ir com todo o seu movimento com sede ao pote. Assim, muitas pessoas conseguem ganhos muito expressivos, mas muitas pessoas conseguem perder patrimônios assim também. O profissional indicado para ajudar ou cuidar do investimento de uma pessoa é um profissional formado, específico. Ele precisa ser necessariamente de um banco ou pode ser de uma outra instituição? Outra pergunta muito legal. Hoje, no mercado, existem-se várias certificações que capacitam profissionais para atuar realmente no gestão de investimento de carteiras. Onde você vai achar eles? Sim, dentro de uma instituição financeira, seja ele dentro de um banco ou de uma corretora de investimento, mas essas pessoas vão estar lá dentro e vão estar capacitadas para te atender. Então, sempre busque algum tipo de orientação, seja dentro de uma casa de banco, seja dentro de uma corretora. Essas pessoas vão estar lá prontas para te atender. Ações são investimentos, mas a gente, como leiga, nós não entendemos o que são ações exatamente, Felipe. Outra coisa que está muito em foco aí na mídia, nas redes sociais, é o mercado de ações, são os traders que operam ações, que operam bolsa, mas muitos não começam na intro de como que é uma ação. O que é uma ação? Uma ação nada mais é que é uma participação, é uma fração de uma empresa que tenha capital aberto que você consegue comprar uma fatia dela. Um exemplo é a própria Petrobras, onde você abastece seu carro, onde todo mundo utiliza. A Petrobras ela tem capital aberto, e se você entrar dentro do índice Bovespa ou abrir o próprio site da Bovespa e escrever lá Petrobras, ou Petro 3 ou Petro 4, você vai ver que existe a ação dela, e nada mais é que é uma fração da empresa. Esse é o mercado de ações, são frações de empresas que têm capital aberto, onde você consegue se tornar um mini sócio da empresa. E como é que funciona a Bolsa de Valores? Sem a Bolsa de Valores, nada disso iria acontecer das ações. Bolsa de Valores é onde acontece a negociação das ações, ou seja, uma empresa ela vai fazer um IPO. O que é um IPO? Um IPO é uma abertura do capital dela no Ibovespa. E você gosta muito dessa empresa. Aconteceu agora recentemente com a Petz. A Petz é uma empresa de um mercado varejista voltado para animais, para pets mesmo. E ela soltou um valor X, ela foi captar no mercado um recurso onde investidores compraram fatias dessa empresa. Então, eu sei dessa empresa, eu gosto dessa empresa, eu vejo que ela tem um grande potencial, eu quero comprar. Onde ela vai abrir o capital? Dentro do Ibovespa. Hoje no Brasil a gente só tem uma bolsa que negocia ações, que é o próprio Ibovespa. Lá onde vai estar tudo, seja ações da Vale, seja ações da Petrobras, sejam ações da Casas Bahia, sejam qualquer tipo de ação, a negociação acontece dentro do Ibovespa. Então, sem ela, as ações não acontecem. Felipe, você falou de capital aberto. O que é um capital aberto? Existe capital fechado? Qual a diferença? Nós, leigos, às vezes escutamos tudo isso na TV e nós falamos, mas o que é isso? Pessoas que falam na TV, elas falam como se todo mundo soubesse o que ela está falando. A gente não nasce sabendo, então aquilo lá fica lá, capital aberto, capital fechado, é isso e aquilo, e nós acabamos ficando sem saber exatamente o que são essas coisas. E isso realmente é dúvida de muita gente. Quando a gente fala de capital aberto, é uma empresa que ela foi ao mercado, ela se abriu a investidores para eles poderem comprar
pedaços dela, comprar fatias dela, para quê? Para ele aumentar, seja a produção, seja aumentar lojas, ele está captando recursos para conseguir aumentar ainda mais o negócio dele. Então ele abre o capital da empresa dele, ou seja, ele está abrindo para novos investidores. Muitas empresas grandes do mercado, elas deram o famoso boom depois que elas foram e abriram capital. Elas abriram os números dela, elas abriram a porta de casa para falar, olha, investidores, essa aqui é a minha empresa, essa aqui é a minha casa, ela é muito bem gerida, ela é muito bem formada e eu quero te trazer junto comigo. Você acredita na gente? A gente está aqui abrindo capital para você ser um sócio da gente e crescermos juntos. Então isso é o capital aberto. Muitas empresas grandes no país não têm capital aberto ainda, mas por opção. Então basicamente o capital aberto é quando eu quero abrir a porta de casa para trazer novos investidores. E quando eu falo novos investidores, logo é novos aportes, novas entradas de recursos, aumentar o meu caixa. Agora eu gostaria que você desse aí umas dicas, um conselho para o pessoal que está nos ouvindo, que você acha relevante para quem está começando ou mesmo para quem já tem uma noção do que é investimento. Pessoal, ouvintes, a Dona Marta me conhece, a gente já se conhece há um tempo, né, Dona Marta? Já um tempinho. Eu acho que eu posso falar assim com um pouco de propriedade. Gente, vamos procurar realmente diversificar, sair da poupança, da famosa poupança. Existe um estudo que até o final do ano vai ter uma migração de mais de 1 bilhão de reais saindo da renda fixa à poupança para o mercado de renda variável. É um dado bem importante para a gente saber que o investidor está realmente buscando novas oportunidades, ele está vendo que renda fixa e poupança já não se pagam mais, eles estão vendo que tem que se posicionar frente ao mercado para trazer ganho para o seu dinheiro tão suado, para as suas economias, para a sua herança. Busquem, a internet está aí para isso, gente, tem muita página boa, páginas muito boas para se seguir, para pegar informação. Comecem. Um pontapé inicial é começar. Se você realmente não tem nenhuma base, não tem nenhum conhecimento, busque alguém, seja dentro da sua instituição financeira, seja numa corretora. Abre no Google investimentos e vai aparecer várias oportunidades ali de algumas corretoras, alguns bancos. Eles vão te orientar muito legal e qualquer dúvida que alguém tenha, pode mandar aí para a Dona Marta. Não sei se a Dona Marta recebe algumas perguntas, mas sim, pode mandar aqui na medida do possível. A Dona Marta sabe que é um pouco corrido o nosso horário, mas a gente dá um tempo e responder porque é muito importante. A gente estar falando do nosso futuro, né? Quando a gente fala de investimento, a gente está realmente pensando, projetando o que a gente quer ter lá na frente. Estudem, dúvidas, procurem realmente agente de investimentos, informações, a gente está aqui para isso. E se a pessoa realmente tiver algum problema com algum corretor ou com algum banco, porque às vezes sempre tem, nos meios mais sérios, você pode ter algum problema, ou então alguém se fazendo passar por um corretor, na verdade, ser uma pessoa que está enganando. Como a gente acha essa pessoa séria mesmo dentro da internet? A gente tem um canal em que o consumidor, o investidor, pode ir lá e essa instituição é séria ou essa não é. Tem algum lugar em que o investidor ele pode buscar essa informação de gente, de firma, de instituição honesta? Excelente pergunta. Hoje tem muito charlatão na internet querendo pegar o seu dinheiro. Você vê, eu pago 3% ao mês em cima do seu recurso. Gente, quem garante rentabilidade pode ter certeza que é pirâmide, e isso uma hora cai. O próprio nome diz, pirâmide ela vai cair. Falei no começo da nossa entrevista aqui das certificações, e todo mundo que é certificado, se você abrir o site da Anbima e você jogar o nome da pessoa, o CPF da pessoa, você vai ver que ela vai estar lá no cadastro. Se ela falar que tem uma certificação, você jogar lá no achar, já acende o sinal de alerta. Segundo, nunca faça esse movimento de não, deixa seu dinheiro aqui comigo que eu vou aplicar para você. Não, jamais. Isso dentro de um banco, dentro de uma corretora, é no seu nome. Você vai fazer transferência Marta para Marta, Felipe para Felipe, nunca Felipe para João fazer a aplicação. Isso não existe. Se alguém realmente for fazer isso, acende o sinalzinho de alerta. Essa pessoa não está agindo de tão boa fé com você. Claro, qualquer problema que tenha, porque sempre, às vezes acontecem problemas. O Banco Central está aí para isso, você pode abrir uma reclamação no próprio Banco Central, a própria CVM também, que regula fundos de investimentos, a própria Anbima, eles recebem reclamação, mas dentro das próprias instituições financeiras você consegue abrir reclamações e ouvidorias para que tenha
a sua dúvida ou o seu problema sanado o mais rápido possível. Mas sempre procure casas com nome, e a gente sabe, conhece bancos grandes, conhece bons de investimento, nunca acredite nesse, eu garanto 5% por mês, 3% por mês. Isso não existe, uma hora isso não dá certo. Felipe, eu agradeço a sua disponibilidade em responder essas perguntas pra gente, e fica aí o convite quando você precisar e dar um recado pra gente, tiver alguma dica interessante, passa aqui pros ouvintes do Multidom. Legal, pode deixar. Estou online aqui, a dona Marta tem meu contato aí na palma da mão. Qualquer novidade, o mercado está mudando muito, tem eleição nos Estados Unidos agora em novembro, isso mexe muito com o mundo todo, né? Quando a gente fala dos Estados Unidos, grande potência, assim como China, mas vai balançar bastante o mercado. E a gente está online, está atento para isso. Marta, eu queria de verdade agradecer o convite, pessoal da Multidom, ouvintes que precisarem, tiverem dúvidas, mandem para a dona Marta e na medida do possível a gente vai sanando todas essas dúvidas. Fica aí, meu forte abraço, meu agradecimento e bons negócios a todos. Essa foi a entrevista com Felipe Prado, gestor financeiro. E vamos ouvir agora o Seu Direito no Rádio, com o Dr. Rony. Olá, amigos ouvintes do programa Multidom. Aqui é o Dr. Rony, estou novamente aqui trazendo para vocês informações importantes e ajudando a defender os seus direitos. Hoje vamos falar de um assunto super importante que aconteceu recentemente. É o caso dos aumentos abusivos de alguns produtos da cesta básica, especialmente falando do arroz, que é um produto que está na mesa de todos os brasileiros. Os preços praticados ultimamente estão muito acima do normal do mercado. E para isso existe o Código de Defesa do Consumidor. Em seu artigo 39, inciso 10, veda o aumento abusivo e injustificado dos produtos. O que isto significa? Que avaliando a situação e principalmente os preços que são praticados no mercado, se este produto estiver muito acima ou estiver aumentando consideravelmente, o consumidor deve ficar atento. Ele é o principal fiscal da lei do Código de Defesa do Consumidor. Ele deve procurar os PROCONs, deve denunciar através dos canais de comunicação esse tipo de prática. Só assim nós vamos coibir os aumentos abusivos e as especulações que ocorrem principalmente em épocas extremamente difíceis, como agora a pandemia, como em alguns casos de calamidade pública e algumas tempestades que ocorrem que acabam afetando as casas das pessoas, e aí o vendedor de telha acaba aumentando naquele exato momento somente para obter vantagem. Então fique atento, consumidor. Se os preços estão sendo aumentados abusivamente, não pague pelo esse preço abusivo. Procure o PROCON, faça a denúncia, anote, acompanhe, fiscalize. Só assim a gente consegue fazer uma economia justa e digna para todos. Não é uma questão de cercear a livre concorrência, mas sim fazer o mercado pratique preços justos, condignos com os custos que eles têm. Se você está percebendo que os produtos que você está comprando no mercado estão tendo aumentos abusivos, anote, fiscalize e denuncie. Vocês têm canais específicos que são o PROCON, que são os órgãos de defesa do consumidor, estão aí para isso. Eles servem para não regular o mercado, mas sim proteger os direitos das pessoas e evitar essas práticas abusivas. Então fica a dica, proteja o seu direito, não pague por preços abusivos. Você ouviu o Seu Direito no Rádio, com o Dr. Rony. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.